Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui do Ateliê Bucket. Vamos começar hoje, a gente vai fazer uma bolsinha bem simples. Se você quiser ver a peça antes de fazer, você pode ir lá no Instagram, o arroba do Instagram tá na descrição desse vídeo, tá? É arroba Ateliê Bucket, Ateliê Underline Bucket, com 2 T's, tá? Tá marcadinho na descrição, é só ir lá no Instagram, tá? E vocês vão poder ver a imagem da peça antes de fazer, tá? Aqui, então, o que eu tenho? Vamos começar explicando a modelagem. Hoje eu estou me confundindo um pouco, né? Vamos começar pela modelagem. Você vai pegar uma folha de sulfite A4, tá? E vai riscar nela um retângulo de 22,5 de altura por 28 de largura, tá? Isso aí. Vai dobrar a sua folha ao meio, tá? Verifica se tá com a margem bem certinha, assim, bem retinha, tá? Margem bem retinha, a lateral em cima, embaixo, enfim. Então, aqui você vai pegar a régua e vai fazer uma caixinha de leite de 2 centímetros, tá? 2 centímetros, 2 centímetros. Essa minha caixinha de leite de 2 centímetros, ela tá levando em consideração a margem de costura de meio centímetro, que é o pé calcador da minha máquina tem meio centímetro. Então, a minha margem de costura é de meio centímetro, tá? Se o seu pé calcador o pé calcador da sua máquina for maior, você vai fazer a margem de costura, obviamente, obedecendo o tamanho ali na margem de costura do pé calcador da máquina, tá? Aqui o meu tem meio, então eu fiz a caixa de leite. Aqui tá na minha modelagem a margem de costura, né? Não sei se dá para ver no vídeo, mas tem aqui riscado, eu fiz com grafite, né? A margem de costura. E aqui a caixa de leite, ó, marquei da margem para baixo 2 centímetros, da margem para dentro 2 centímetros, tá? Não sei se dá para ver direitinho aqui no vídeo, porque, ó, vendo? Aqui tá 2 centímetros aqui, respeitando a minha margem de costura, né? Então, é isso, é o retângulo de 22,5 por 28, uma caixinha de leite na parte superior, tá? Essa caixinha de leite não é na parte inferior, a parte inferior é reta. É aqui na parte de cima, e tem essa medida, tá? De 2 por 2, para dentro da minha margem de costura. Aí, então, eu desenhei um composê na minha modelagem. Não sei se dá para ver aqui, tá vendo? Ó, aqui na parte de baixo. Tá vendo o desenho aqui, ó, triangularzinho aqui, assim, ó, na margem. Como foi que eu desenhei? Né? Com a folha dobrada, a modelagem dobrada, eu marquei 5 centímetros para dentro, para cima da margem de costura, meio centímetro, 5 centímetros para cima, tá? Com a sua modelagem dobrada, você faz isso perfeitamente, tá? Marco aqui, meio centímetro, e daqui, da margem aqui do canto para dentro, eu marquei 3 centímetros. Então, tem 3 centímetros de distância daqui até aqui, e 5 de altura, ó. Daqui da margem de baixo para cima, e 3 de distância. Aí, eu vim aqui no cantinho, fiz a linha reta, e a mesma coisa do outro lado, né? Tá vendo? Aí fiz certinho, ó, com 3 centímetros daqui para dentro e 5 de altura, aqui na altura, tá? Aí eu fiquei com esse formato aqui de composê. Fiz ele separado, né? Cortei ele separado também aqui numa outra modelagem para ficar mais certinho na hora de cortar, né? Tá aqui, ó, a minha margem, o meu composê, ele é exatamente assim, tá? Para poder cortar depois no outro sintético. E simples assim, a modelagem é só essas duas partes, nessas duas pecinhas aqui, a gente já usou, deixar ali de lado, tá? E agora vamos para o nosso plano de corte, né? O que vocês vão precisar cortar e quais são as medidas. As medidas, obviamente, são as mesmas, né? Do composê e dos espelhos, vocês vão cortar 2 vezes no principal, aqui eu escolhi o sintético Tartan da Personal Art, né? Que é a loja onde eu compro sintéticos. Olha, aqui tá o tartan, cortei 2 vezes aqui minha caixinha de leite na parte superior, 2 vezes no principal, tá? 2 vezes no meu tecido de forro, aqui o meu forro, eu tô usando cetim dublado, né, no TNT, que eu também compro na Personal. E
composê, eu usei o Prada Caramelo, tá? Porque o caramelo eu acho que fica muito legal com o café, a cor café aqui do tartan. E o que eu fiz no meu, aqui no meu composê, tá? Eu fiz uma margem de virado. Quando vocês cortarem o composê, tá? Pode até marcar na sua modelagem, ou já cortar a modelagem. Eu não cortei na minha, porque eu já marquei na hora de cortar no sintético, tá? 1 centímetro a mais aqui para cima, 1 centímetro a mais aqui na lateral, tá? 1 centímetro a mais aqui para cima, 1 centímetro a mais na lateral. Eu não cortei, aqui o meu tá do tamanho certinho do composê, mas você pode cortar, você acha que facilita para não esquecer, e faz a margem, né, aquele risquinho que a gente sempre faz, né, para marcar onde a gente vai fazer o virado, e vai fazer um virado, porque aqui eu estou usando o Prada 08, ele não é um sintético de corte a fio. Se você tiver um corte a fio e quiser usar, pode só cortar a modelagem sem as margens de virado, que também dá certo. Se você for fazer com um 08, como eu estou fazendo, marca 1 centímetro a mais na lateral direita, esquerda e na parte superior. Depois passa a cola, que eu passei cola de contato, e faz o virado como a gente está habituado a fazer. No cantinho aqui você vem, vinca o canto, né? Vem junto aqui essas duas partes, cola até aqui, vem, vinca esse canto, corta com a tesoura, tá vendo? Faz esse corte, dobra pra dentro assim bonitinho, você vai ficar com o acabamento aqui assim, ó. Tá vendo? Acabamento direitinho aqui, de um lado e do outro. E vocês vão ter, então, a peça assim pronta, com acabamento, né, lateral, para poder fazer o composê. 2 vezes no Prada Caramelo, o mesmo procedimento, tá? Corta com a modelagem, 1 centímetro a mais para as laterais. Se for corte a fio, não precisa. Eu não coloquei bolso na minha bolsinha, tá? Só cortei o forro. Você pode cortar os bolsos, pode colocar bolso aqui e bolso do outro lado, tá? Pode ficar à vontade para compor, pode ser bolso com zíper, bolso do jeito que você quiser colocar, tá? O bolso, ele é opcional e eu não coloco bolso geralmente nas bolsas, às vezes sim, mas geralmente não. Vocês podem colocar à vontade, tá? O que mais a gente vai precisar? 2 tirinhas aqui que eu cortei do Prada Caramelo também, que são os tirantes de alça, tá? Eu vou usar os 2 tirantes argolinha B de 2 centímetros, tá? Então, eu cortei aqui 4 centímetros por 8, tá? 4 por 8 centímetros. Fiz uma linha no meio para fazer o virado, como a gente faz todas as vezes, tá? 2 vezes isso daqui, tá? Se a sua meia argola, como se a meia argolinha D for de 3 centímetros, você vai cortar com 6. Se for de 2,5, 5. Se for de 3 centímetros, 6. Enfim, se for de 4, 8. Né, 4 centímetros, então 8, você, vai ser assim, né, vai depender sempre, a proporção depende sempre da medida, do tamanho da argola D. Um cursor, tá? Um cursorzinho aqui. Um pedaço de zíper, né, que é o zíper da bolsa, eu cortei com sobra, tá? Precisa ter uma sobra mesmo. Eu cortei ele com 26 centímetros, tá? O tamanho do zíper é 22,5, esse tamanho aqui, ó, a gente vai colocar o zíper, mede 22,5 de uma ponta a outra aqui na minha modelagem, na minha bolsa, então eu cortei com 26 para ter uma sobra de um lado e sobra do outro, e eu vou trabalhar com uma folga, tá? Então aqui, e só, né? Ah, sim, e rebite, depois eu vou colocar rebite aqui, um rebite de cada lado aqui, para poder enfeitar. Né? Mas eu vou pausar, vou marcar com vocês a medida, vou pausar, aplicar os rebites e volto só para costurar o composê. Costurar não, volto para finalizar a bolsa. Então a gente já pode começar. Né? Aqui já passei para vocês então, as medidas, dúvidas, pode mandar mensagem no Instagram, se quiser uma explicação mais ampla de alguma coisa que tenha ficado em dúvida, ou pode postar no comentário, nos comentários aí suas dúvidas, tá? Só que é bem facinho, essa bolsa ela é bem simplesinha de fazer, bem rápida e simples, e é bonitinho o resultado. E eu vou começar como sempre, eu começo pelos detalhes, vou começar pelo detalhe mais simples. Ah, sim, esqueci de falar da máquina, né? Eu sempre gosto de apresentar a máquina. A minha máquina é uma Jack A2, quem acompanha aqui já sabe, uma Jack A2, uma reta industrial.
eu estou usando linha de nylon 60 na parte superior e inferior da máquina, tá? A agulha número 18 para costurar aqui meu sintético 08. Eu uso a 18 para costurar tudo na reta. Se a sua máquina for doméstica, não usa, você pode usar a linha de nylon 60 na parte superior, mas na bobina da máquina, na parte inferior, você vai usar a linha de poliéster, tá? Se for máquina doméstica. E a agulha 18, 20, 21, tá? Sempre uma agulha de calibre maior. Para costurar sintético, vai devagar, nos compositores, aqui na sobreposição, a gente aqui tá dobrado, a gente vai ter 1, 2, 3 camadas de sintético, então você costura com mais cuidado, tá? Para poder conservar e manter a máquina funcionando bem. Tá bom? É isso, a gente já pode começar, eu vou começar pelos detalhes. Lembrando que o meu ponto de fechamento é o 3,5, o meu ponto de acabamento é o número 5. Então, eu vou fazer aqui, esse daqui é um detalhe, né, uma enfeite da bolsa, a costura de pesponto, não enfeite. Uma costura de pesponto, meus pespontos é acabamento, são acabamentos, então, ponto número 5, nos 2 tirantes de alça aqui, tá? Eu vou fazer o virado e costurar um, e depois eu vou costurar o outro aqui, offline, pra gente poupar tempo de aula, né? Ó, vou fazer o virado, a gente vem aqui, ó, na margem, na linha que a gente deixou. Para isso que serve aquela linha, ela é um guia. E assim, a gente sempre repete nos vídeos, porque talvez uma pessoa é iniciante, tá? A primeira vez que vai fazer uma costura de bolsa, né, no sintético, e cai no vídeo aqui e fala, vou fazer a bolsinha. Por isso que a gente fala todos os detalhes em todos os vídeos, sobre a máquina, a linha, mostra a linha lisinha, mostra como fazer um virado. Para quem é iniciante e não tem muita prática em trabalhar, né, com sintético, conseguir fazer a peça sem problemas, né? A gente não faz direto. Aqui, então, a gente vai fazer a costurinha de pesponto de 3 milímetros, 2 ou 3 milímetros da bordinha, que eu falo a costura de bordinha aqui, de um lado e do outro nos 2 tirantes, tá? Ponto número 5, nem vou trazer para pertinho da máquina vocês, porque é uma costurinha muito básica, né? A gente não tem muito segredo, não precisa retrocesso, é só passar direto. Corta a linha e agora do outro lado. Minha linha tá saindo aqui. Do outro lado a mesma coisa, a mesma distância. Ó, costura retinha, pesponto bonitinho, feito em um. Agora vamos fazer no outro. Vou fazer no outro e já volto com vocês. Bom, com os tirantes costurados, a gente já coloca assim, ó, as meia argolas lá nos tirantes, tá? E já reserva, coloca um clipe na ponta, para não ficar soltando, abrindo e saindo meia argola para lá. Se quiser, pode fazer a costurinha de pesponto aqui. Eu não faço porque eu já vou costurar na bolsa bem rentezinho aqui, né? Bem rente ao tirante, então não vou fazer. Mas se quiser fazer, colocar um rebite aqui, agora é a hora. Pode colocar um rebite de cada lado, depois marca e costura abaixo do rebite, né? Obviamente. Na hora de colocar na bolsa. Então, já deixo aqui reservado como peça pronta, né? Então, agora a gente vai para os espelhos da bolsa, tá? Vou marcar aqui o meio na parte de cima, vou dar um pique, tá? Vou dar um pique aqui, em cada meio. Acho que esse daqui não corta bem. Cortou. Um pique em cada espelho aqui. Do forro, a mesma coisa. Tá? Dei um piquezinho, ó, a gente faz um piquezinho assim, de um lado e do outro. Tá? E depois eu faço os espelhos. Que aqui a gente vai começar pelo composê, que eu acho que é a parte mais... Você fez o seu, fez o virado direitinho, né? O que eu vou fazer agora, sim, se você quiser, pode usar dupla face para fazer tanto o virado quanto esse processo que eu vou fazer agora. Eu fiz o virado com cola de contato, porque o sintético com essa fita dupla face aqui que eu comprei, né, tipo barato que sai caro, tava baratinho a promoção com 3, 4
rolos de fita, só que ela não é de boa qualidade. Então ele ajuda, ela cola bem na hora que eu preciso fazer alguns acabamentos. Mas se eu fizer virado com ela e deixar reservada a peça, passa um pouco, já tá toda aberta. Dupla face abre mesmo, tá? Mas essa daqui lá, especialmente, se acaba de virar, ela já tá abrindo. Então, eu deixei ela para fazer detalhes igual agora. Eu vou passar aqui na parte de baixo do meu virado, aqui na parte de baixo. Eu vou passar a fita, ó, que é só para estabilizar quando eu colocar ele no corpo da bolsa, tá? Estabiliza e eu já fico com essa parte coladinha no lugar certinho. Marquei, fiz um pique aqui, ó, no meio, tá? Isso aqui é a minha margem de costura, né, que tem meio centímetro, tem que marcar aqui no composê também. No composê não, na sobreposição. Essa técnica é uma técnica de sobreposição de material. Não vou cortar, que você poderia fazer o corte, né? Eu também poderia ter feito aquele triângulo, vindo aqui, marcado, tirado, e só costurar aqui por cima. Mas eu preferi deixar porque isso aqui vai me ajudar a dar estrutura no fundo da minha bolsa também, né? Que eu não tô colocando estruturador. O Prada, não, o tartan, ele tem uma pegada do Prada, né, na textura. Ele não é um sintético extremamente molengão, assim, né? E colocando Prada também com esse detalhe aqui na parte de baixo, a gente garante uma estrutura melhor para essa parte de baixo aqui da bolsa, tá? Então, vamos lá. Se quiser estruturar isso aqui, pode colocar TNT aqui também, tá? É só depois tomar mais cuidado na hora de virar, para amassar menos um pouco. Na hora de desaversar a bolsa, né? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar meu composê, meio com meio, tá? Pique com pique aqui. Deixa eu tirar esses daqui que estão me atrapalhando aqui. Né? O tecido sintético é escuro, a vantagem da mesa clara aqui, né? Embaixo. Contrasta. Então, vou colocar aqui, ó, pique com pique, beiradinha com beiradinha, ó. Como eu passei a dupla face, eu vou conseguir vir e já deixar, sem esticar muito, né, meu sintético, ó. Vou sobrepor, né, e costurar, passar um pesponto de beiradinha aqui, tá? Aqui precisa ser uma costura de beiradinha. Ah, professora, eu não tenho habilidade com costura de beiradinha, tem que ser um pé de máquina. Pode ser, tá? Seu virado, lembra que o virado tem 1 centímetro, esse virado não pode ficar solto aqui, se costurar abaixo da linha do virado que você fez, tá? Senão vai dar ruim depois, vai ficar feio. Nesse tipo de acabamento, o ideal é de fato você fazer, ó, tá vendo? Tá aqui colado a estrutura aqui. É você fazer a costura de bordinha, a uns 3 milímetros, né, de distância, pelo menos, tá? De 2 a 3 milímetros de distância. Vou fazer esse daqui junto e o outro eu faço e já trago o passo pronto para a gente poder adiantar hora de aula, né? Aqui o ponto, pesponto de acabamento, ponto número 5. Então, vamos lá, ó, de beiradinha aqui, eu venho bem na pontinha, dou um ponto e um retrocesso, e não vou trazer para pertinho, porque é uma costura reta aqui, chega aqui, vira e desce, tá? Não é uma costura complicada, difícil de fazer. Chego perto da pontinha, dou mais um ponto, dá o espaço certinho que eu preciso, então vamos lá. Chegando perto da pontinha, a gente vem sempre devagar, tá? Até a gente conseguir, ó, dar o espaço certinho do virado que eu quero fazer. Dá. Então, aí assim, agora a gente vem e finaliza aqui o pesponto de acabamento. Aqui um ponto de retrocesso, um ponto para frente. Corto a linha, ó. Pesponto perfeitinho. Tá? Corto a linha de um lado, do outro, a gente queima, né? É de bom ter o hábito de queimar a pontinha de linha. Aqui tem muito vento, eu tenho que trazer cá pra cima, que senão eu não consigo queimar, né? Porque tem um ventilador aqui na minha frente. E com essa onda de calor, tá difícil até de gravar a aula. Vocês viram que eu dei uma sumida, né? Eu tenho só estudado mesmo ultimamente, modelagem.
Porque para gravar aula, gente, tá difícil. Tá muito quente no ateliê e eu passo mal aqui dentro. Então eu tenho que dar um tempinho, porque senão a gente não dá conta, né? É muito calor, meu Deus. Como meu ateliê não fica dentro da minha casa, fica na área externa, então à noite chega uma hora que eu tenho um limite de trabalhar, né? Eu não fico aqui até de madrugada. Então, isso é uma coisa que eu não gosto. Eu queria que meu ateliê fosse dentro da minha casa. Que eu pudesse passar a noite lá costurando, assim, sossegada, tranquila, no meu cantinho. Bom, vamos lá. A segunda parte aqui, então, agora eu vou colocar aqui no segundo espelho e volto pra gente dar continuidade. Bom, dando sequência agora, então o que a gente vai fazer? Deixar meus tirantes aqui para eu não me esquecer, vou deixar eles bem aqui na minha frente, para eu não esquecer de colocar. Desculpem, gente. Agora, eu vou colocar o zíper, né? Vamos ao zíper. Então, eu tô aqui com o forro, tá? Achei o meio aqui na parte de cima, piquezinho no meio na parte de baixo. Então, agora, eu vou pegar e vou colocar aqui, tá? Meus dois, né? Aqui de um lado, né? Aplicado direitinho aqui, a minha sobreposição, tá? Agora eu vou, então, achar o meio aqui no zíper, ó. Fiz um risquinho aqui em cima, não sei se dá pra ver, um pontinho aqui embaixo, no meio do zíper, tá? Pra me ajudar a posicionar, e vou fazer o clássico frente do meu zíper aqui, olhando pra frente do meu principal, meio com meio. Quem quiser pode passar uma costurinha de segurança nessa hora, tá? Vir aqui, colocar, passar uma costurinha bem de bordinha, né? Pra poder prender tudo no lugar, tá? Se quiser. Se não, já pode vir aqui, ó, a gente coloca meio com meio, certinho. Já pego aqui o meu forro, frente do meu forro, olhando pra frente do meu principal, tá? Coloco aqui, ó, frente com frente, meio com meio, né? Faço esse sanduichinho aqui. Ó, aqui, meio com meio aqui. Tá? Vou pegar um clipezinho, colocar aqui pra segurar, pra me ajudar a deixar tudo no lugar. A gente posiciona tudo junto e costura já, com aquela costura já que já é definitiva, né? Aqui eu vou usar um pé de máquina inteiro aqui para costurar isso, para colocar esse zíper, tá? Dou uma leve esticadinha no zíper, bem de levezinho, a gente dá só uma puxadinha nele assim, para ele ficar bem retinho, né? Não precisa puxar muito, é só uma puxadinha mesmo. E posiciono ele aqui no lugar certinho, ó. Costuro. Aqui, costura de fechamento, ponto 3,5, tá? Já tá ali na máquina. Aí você vai tirando o clipe, organiza tudo no lugar, é só costurar. Certinho de um lado, eu vou fazer um com vocês e vou adiantar o outro e já trazer pronto pra gente economizar tempo, né, ó, costuradinho, né, venho aqui, a gente vem, arruma aqui, deixa tudo bem organizadinho, né, puxa bem pra baixo, ó, pra até encaixar tudo, ficar direitinho, né, forro aqui, aqui, e rebate a costura agora, ponto número 5, esse ponto de acabamento agora, então vocês já sabem que é ponto número 5. Se você gostar de usar um ponto menor, pode usar, 3, 4, 3 e 3,5, mais para fechamento mesmo. Pode ser o número 4 ou o número 5. Para poder fazer esse pesponto bonito de acabamento assim. Venho aqui, posiciono um pé de máquina, tá? Eu vou fazer esse pesponto com um pé de máquina. Organizo aqui certinho. Se quiser, já pode até fazer isso aqui, ó. Eu já deixo aqui, ó, meu meio com meio centralizadinho aqui embaixo. Que assim eu não corro o risco, né, de pregar isso aqui torto.
para depois ficar torto o forro. Então, vamos lá. Vou dar um ponto aqui, eu dei 2 pontos, 2 retrocessos, e vou puxando aqui para baixo e vou costurar. Dois retrocessos, um ponto para frente, corto a linha e tenho aqui, ó, meu pesponto direitinho aqui, tá? A mesma coisa do outro espelho, tá? Do outro lado do zíper, frente do zíper olhando para frente para o meu principal. Corta a linha, deixa eu trazer para cima aqui que não tem vento, tá? Queimo aqui, venho aqui atrás, faço a mesma coisa, corto, tá? Faço a limpeza das linhas, tá? Aqui eu podia ter feito virado, mas eu quis fazer a costura louvada mesmo, tá? Corto aqui, ó, costuradinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado do espelho, tá? A gente posiciona aqui frente do meu principal, olhando pra frente do espelho, pique na marquinha que eu fiz do meio do zíper, tá? E forro a mesma coisa, ó, frente do meu forro, olhando pra frente do meu principal que tá aqui, né? Posiciono bem na marquinha do meio aqui, do zíper. Posiciono aqui, vou fazer essa costura e já volto com esse passo pronto. Bom, dando continuidade, ó, a gente tá aqui, zíper pregado, né, sobreposição feitinho certinho, ó, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou posicionar os meus tirantes de alça, né? Tá aqui os tirantezinhos, os meus estão enormes, acho que eu vou cortar um pedaço, vou falar pra vocês. Para quem gosta de marcar direitinho, pode fazer, se você, tem gente que gosta de tirante grande, tá? Pode usar do tamanho que você quiser. Aqui é que eu quero ele bem pequenininho, então eu já vou podar um pedaço aqui. Aqui tem 4, eu vou tirar, vou deixar ele aqui com 2,5, tá? Daqui desses 2,5, eu já posiciono, eu já posiciono ali. Corto o outro do mesmo tamanho, deixei ele com 2,5, tá? Aqui, dessa ponta aqui, 2,5, tá? E já vou medir aqui, ó, colocar direitinho um juntinho do outro, já vou cortar o de baixo também. O segundo tirante, para ele já ficar do tamanho certinho. Ok, aqui. Vamos lá. Agora eu vou posicionar a altura que a gente vai colocar esses tirantes, tá? Aqui da caixinha de leite, eu vou colocar eles a 2 centímetros, tá? Da caixinha de leite, 2,5. Deixar um pouquinho mais para baixo, para não atrapalhar na hora de fechar a caixinha ali. 2,5 centímetros, tá? Que eu vou marcar aqui 2,5 aqui para baixo, na pontinha, vocês viram aqui desse lado, né? Eu venho aqui, ó, na pontinha, marco 2,5 para baixo. Do outro lado aqui, vou fazer a mesma coisa. Não dá pra ver, mas eu tô marcando aqui 2,5 centímetros, tá? Deixa eu só conferir aqui certinho. Se tá certo. 2,5 para baixo aqui. Tá? Tem aqui, ó, a minha marcação aqui de um lado, não sei se dá pra ver, tem uma marquinha, do outro lado outra marquinha. Né? Vou separar aqui já. Aliás, eu acho que eu já vou acoplar esses tirantes com dupla face, tá? Não gosto muito de fazer isso, que às vezes sobra dupla face pro lado de fora e não é muito legal. Mas isso aqui ajuda. Ou você pode fazer costurinha, tá? Tira o forro, né? Levanta o forro e já pode colocar o seu tirante aqui com a costurinha de segurança. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, cortar um pedacinho de dupla face no meio. Vou colocar aqui bem na beiradinha do meu espelho. Tá muito grande isso aqui. Vou já tirar daqui também um pedaço. E agora a gente vai... Eu vou colocar aqui, ó. Bem na beiradinha pra baixo da marquinha que eu fiz, ó. Colocar aqui o pedacinho de fita de um lado e do outro. Tá bem na beiradinha, na beiradinha, beiradinha.
Deixa eu verificar desse lado. Coloquei aqui. Tá bem no lugar certinho. Tá? Tá aqui colocado dupla face dos dois lados, né? Aqui um lado e aqui o outro, tá? Então aqui meu forro ainda tá aqui, não tem problema. Se você for fazer costurinha, lembra de pegar o forro da bolsa, né? E fazer isso aqui com ele, deixar só o espelho aqui, tá? Vamos colar. Posicionar. A minha dupla face, nesse sentido, ela é uma maravilha, né? Ajuda a gente a posicionar e ficar tudo retinho e do mesmo tamanho, né? Fazer esse trabalho aqui antes. A argola D fica pra dentro, tá? Do corpo da bolsa. Eu vou colocar aqui bem rentezinho, que eu quero que a minha costura passe. Eu quero que o tirante fique bem pequenininho mesmo, só um pedacinho aparecendo. Então, isso aqui me ajuda. Pode medir, para saber o quanto do tirante ficou aqui para o lado de dentro. Aqui o meu ficou 1,5 cm, para facilitar o posicionar esse outro do outro lado do mesmo jeito, né? Para ficar com a mesma medida. Aí eu posiciono, venho com a régua, meço. Esse daqui tá um pouquinho mais para fora. Posso até fazer uma marquinha, né, de 1,5 que facilita, né? Vocês não estão vendo, mas eu só tô marcando aqui com lápis 1,5 cm do outro lado para poder posicionar a argola dele. Tá? No lugar certinho aqui, para ficar com a mesma medida. Tô conferindo. Acho que tá ok. Se ficar um pouquinho fora da minha medida, não tem problema. Posicionei aqui, eu vejo se tá retinho, tudo certinho, né? Ó, tá posicionadinho aqui. Né, as duas meio argolas. Então, agora eu vou pegar os espelhos, vou unir, né? Depois vai unir aqui meio com meio, tá bem direitinho. Já pode clipar, já segura seu meio, aqui a sua bolsa bem alinhada, né? Pra garantir o alinhamento dela aqui, ó, meio com meio certinho. Idem no forro, meio com meio. Ó, meio com meio aqui do forro, vou pegar um clipe pequenininho, ele é mais fininho, tá? Agora a bordinha com pontinha, a gente alinha o forro, alinha o principal e vamos fazer o fechamento das laterais, tá? A gente vai costurar o quê? A gente vai fechar aqui das duas partes, do forro e do principal, você vai costurar aqui, né? Vai vir fechar aqui, desce, vem reto, sobe até aqui, né? No comecinho da caixinha de leite. E no forro a mesma coisa, vai fazer a parte inteira ali, tá? Aliás, o forro a gente precisa deixar um espaço no fundo para desvirar a bolsa, tá? Eu vou costurar, dar uns 2 ou 3 retrocessos, né? Num pedacinho a uns 2 centímetros de um lado e 2 do outro. É assim que eu vou fazer. Aí você faz uns 3 retrocessos, tá? De cada lado, para evitar que essa costura abra depois. Que a gente vai precisar desvirar essa bolsa, tá? Aí, dependendo do zíper que você estiver usando, já deixa um espaço aberto, né? Pra dar para poder abrir ele depois. Porque tem zíper que não abre, o zíper de metal mesmo, ele não vai abrir. Se você deixar fechado, ele vai ficar fechado. Você vai ter que descosturar o seu tecido principal para desvirar a bolsa, né? Então, vamos lá, vou alinhar aqui, ó. Meu meio ali tá alinhado. Agora, o alinhamento mais importante da bolsa é essa aqui da lateral, ó, da caixinha de leite, bater pontinha com pontinha, ó, pra gente poder ter um fechamento bem coerente depois, né? Ficar tudo bem alinhadinho. Ponto 3,5, que é meu ponto de fechamento, né, de peça agora. Pontinha com pontinha, ó. Vem, posiciono, um pé de máquina e costura até finalizar lá em cima, tá? Aqui na hora de passar pela meia argola, vamos verificar se tá tudo certinho aqui, né? Cuidado nesse momento, aqui vamos retrocesso no começo, um bom retrocesso ali, e vamos lá. Agora tem uma camada grossa,
que é a camada onde está o meu tirante. Passa devagar e depois é só costurar. Na doméstica vai devagar no composê, no tirante principalmente. Você vai usar no sintético, né? Se for tecido, aí já é como a gente está acostumado mesmo, né? Acho que aqui vai virar muito menos de meio centímetro. Deixa eu ver mais um pontinho aqui pra frente. Eu acho que dá certinho aqui. Vou colocar um clipão aqui pra me ajudar a manter isso aqui bem arrumadinho. Vai pegando nas coisas ali na frente, vai derrubando coisa. Mais um ponto que dá. Vira aqui. E costura, agora eu fecho essa lateral da minha bolsa. Ó, bem devagar aqui. Deu a minha margem de meio centímetro. Aqui tem o tirante, ó, outra hora pra gente ter cuidado na hora de costurar. A gente vem devagar em cima dele, passa. Ó, retrocesso no começo e no final. Esse tirante desalinha um pouco a costura. Às vezes é bom a gente vir aqui, costurar essa pontinha e essa, de um lado e do outro, você costura aqui, fecha o fundo, e para não desalinhar, porque o tirante acaba puxando um pouquinho, corta o excesso dos tirantes que ficam aqui, ó. Né, bem corta eles aqui, esse daqui até sobrou muito. Deixa eu tirar mais um pedacinho dele, porque fica bem rente a costura. Aqui, tá vendo? Eu refilei os dois lados aqui dos tirantes, ó. Um refiladinho. Então, agora vamos fazer o mesmo fechamento aqui no forro. Né? Cuidado com o zíper aqui. Deixar ele mais pra lá. Vou fechar meu forro aqui. Fazer a mesma costura, tá? Fechar, virar um pedacinho aqui, 2 centímetros aqui desse lado, e virar 2 centímetros aqui e deixar aberto o fundo para desvirar a peça. Os volumes da bolsa dão uma desestabilizada naquele retinho que a gente tem no começo, né? A gente tem que ir alinhando. Acho que aqui a linha saiu da agulha. Bom, vou fechar o forro e volto já com ele e mostro para vocês a abertura que vai ficar para desaversar a peça. Bom, igual eu falei para vocês, ó, eu fiz aqui um retrocesso, dá para ver? Que é um retrocesso de umas 3 vezes. Eu vou e volto, vai e volta, umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, para poder ficar bem fechadinho. De um lado é que eu comecei com retrocesso também, tá vendo? Vai e volta, umas 3, 4 vezes, pelo menos. Porque assim eu asseguro que na hora que eu for abrir isso aqui, a minha costura, na hora que for fechar, vai estar tudo certinho. A costura não vai ficar abrindo pra cá, enfim, mas eu não gosto disso. Por isso que eu faço assim. Aqui nos cantos, ó, eu vou aproveitar e vou suavizar esse canto, ó. Ele tem uma pontinha por causa do virado, tá? Vou alinhar direitinho, se tiver ficado alguma coisinha torta, tá? E vou fazer uns piquezinhos para ajudar na curva, ó. Cuidado com a costura, tá? Esse piquezinho não pode cortar a costura, tá? Então faz isso com cuidado, ó. Piquezinho, aqueles que a gente tá acostumado a fazer, sabe? Aqueles piquezinhos para ajudar nas curvas. Simples assim, tá? A gente dá uma distância da costura, alguns milímetros ali de distância, ó. E faz os piquezinhos de um lado e do outro, tá? Piquezinho assim, ó. Tá vendo? Bem pequenininho para ajudar a gente na hora de fazer essa curva e ela ficar mais assentada certinho ali, quando a gente desavessar a bolsa, tá? Tem aqui minha abertura, agora eu venho aqui, deixei um pedaço do zíper aberto. Tem que tomar cuidado, não sei se o meu cursor sai, não tem problema, né? É mais difícil, mas dá para colocar ele de volta. Deixa eu colocar um clips aqui na ponta do zíper. Se funcionar, se adiantar, o cursor não sai. Vamos lá, levar a cabo a ideia, vamos ver se funciona.
Pra eu desavessar essa bolsa. Aí agora eu venho aqui, se quiser, tá tão quente, só o vento do ventilador que tá aqui na minha frente já ajuda a desavessar essa bolsa. Eu vou começar pelo forro, né? O forro já dá uma boa amassada, né? É o que mais dá dó. O cetim dublado no TNT, ele dá uma boa amassada quando a gente vai desavessar. Se passar, eu queria fazer essa bolsa bem estruturada, você pode fazer e usar a técnica de virado, né? Na parte de cima ali, aqui onde vai ficar o zíper, você pode fazer um virado, costurar o forro, vestir o forro na bolsa. Até que não amassou tanto, né? A abertura é bem grande, se deixar uma abertura pequenininha, aí sim a gente amassa bastante a bolsa. Agora eu vou desvirar direto, assim, ó. Né? Direto pegando na bolsa. Tá quase pronta já. É bem simplesinha mesmo, bem facinho. Opa, não posso desvirar ainda não. Passei hora errada, ainda bem que nem terminei. Ainda não tinha arrumado nada. Tem que fechar as caixas de leite, ué. Ui, ali meu zíper quase abriu ali. Não abriu por conta do... Tem que... Não dá pra desavessar ainda. Esqueci da caixa de leite. Ainda bem que eu pensei nela, né? No momento em que eu tava desvirando. A gente não desvira ainda não. Amassado. Tadinho do Prada. Do Tartan. Acho que ele olhou pra mim agora revoltado. Porque eu tô desavessando o tecido. E eu vou ter que ter o trabalho aqui de... Gente, prendeu isso aqui no clipe, aqui no zíper. Pronto. De um lado ficou mais certinho aqui. Ainda fiz a etapa, nem precisava desse zíper ter. Vou ter que ter o trabalho agora de passar o cursor de novo, porque eu fiz uma coisa sem pensar, né? Direito aqui. Deixa eu fechar o zíper. Né? Que eu preciso dele fechado para eu poder finalizar aqui, senão fica um acabamento ruim. Que agora tem que fechar antes, né? De me desvirar, a gente fecha as caixas de leite, depois só fecha o fundo e a bolsa tá pronta. Meu Deus. E aqui agora eu vou ter que passar um cursor de cabeça para baixo, do lado de dentro, né? E aqui assim, pego o zíper ao contrário, né? E passo ele aqui. Ver se ele tá bem certinho, bem retinho para fechar. E a sorte é que esse zíper ele passa aqui super fácil. Ele não é um zíper difícil. Aqui tá fechado, né? Eu vou levar ele lá na frente. Difícil fazer isso com a bolsa fechada, né, minha filha? Difícil, né, minha filha? Deixa eu levar ele um pouco, abrir aqui um pouco pra frente. E eu só fecho ele, né? Fecho só um pouco aqui. Prontinho, passadinho. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem sobra, né? Então, agora a gente vai juntar, a gente vai fechar as caixinhas de leite aqui, né? A gente vai vir aqui, vai abrir certinho, ó. Vamos abrir certinho. Meio da minha costura, ó. Costura aberta, meio com meio do zíper, tá? Daqui da cremalheira do zíper, tá? Vamos agora sentar direitinho, ó. Arrumo margem com margem, meio com meio, tá? Eu vou fechar separado, não vou costurar tudo junto. Vou fechar a caixinha de leite aqui do principal e a caixinha de leite do forro separadas, tá? Não vou costurar juntas, não. Tá? Vou fechar aqui assim. Já vou alinhar essa daqui também. Mas acho que fechar juntas até me facilita o trabalho, né? Abro a costura, a mesma coisa. A gente abre a costura, alinha o corte das caixinhas, né? Com o zíper. Alinhar tudo que der para alinhar aqui e fechar, que vai ser mais fácil junto. Tá? Vou vir aqui, ó. Alinho aqui.
Vem, coloca o zíper, ó, o clipe. Aqui agora tem que alinhar bem, que o zíper tem que ficar retinho. Tá? Vou amassar bem aqui a minha bolsa, vou vir aqui, ó. Tá? Vou alinhar direitinho. Vou abrir aqui assim com a mão. Faz aí o seu trabalho de alinhar tudo bem certinho, tá? Pra ficar tudo bem retinho, tem que ficar juntinho, porque senão não vai costurar um lado ou outro, não vai ficar costurado. Deixar assim, olha, bem retinho, tá? A caixinha de leite. Quando não bate, não dá pra fechar direitinho, provavelmente pode ter sido um corte não muito correto delas, tá? Das caixinhas de leite, elas estão tortinhas, talvez por isso que não esteja alinhando, fechando tudo certinho, tá? A gente vai alinhando, vai devagar, com paciência, que dá para poder deixar tudo alinhado com o zíper reto para poder fechar, tá? A gente tem uma margem de meio centímetro, né? Então vamos lá, um pé de máquina aqui inteiro, a gente tem a margem de um pé de máquina, né, nessa costura. Então, agora eu vou colocar ele aqui no ponto 3,5 que tá, abro a minha costura, tá? Aqui tá longe, não dá pra ver, nem que eu trouxer vocês pra perto. Mesmo assim, mais perto, o que eu posso fazer é amassar aqui minha bolsa e mostrar, né, que eu tô abrindo a minha costura, né, pra poder fazer esse acabamento aqui, esse fechamento. Acabamento não, esse fechamento. Pé de máquina, que é a margem que a gente projetou aqui. E vem aqui devagar, chegando na cremalheira do zíper na mão, né, para não correr risco de bater, e deixa tudo retinho aqui, sente que tá tudo bem retinho. Tá um bom retrocesso aqui e tá fechadinho aqui, tá? A gente vai cortar. Que é a sobra de zíper, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz o acabamento. Deixa eu passar aqui, tem muito vento aqui, tá? Vou queimar. Aqui na frente não dá, mas eu venho e queimo aqui, ó, o zíper que eu cortei, tá? Vou queimar bem aqui. E vou fazer o mesmo trabalho agora do outro lado, né? Venho aqui, ajuda aqui, põe a mão dentro, né? Vou abrir o zíper agora mais pro lado de lá, né? E vou vir aqui, ó. Cuidado para não abrir o zíper, que não pode abrir, senão a gente tem que passar. Não vai dar para passar o cursor agora, porque tá fechado já o outro lado. Tá? Venho aqui, pego aqui, abro aqui a minha bolsa, ó. Faço isso aqui, puxo ela para poder abrir. Abro a costura. Aqui o meu não tá batendo, ó. Minha caixinha de leite aqui tá torta. Deixa eu passar cortar aqui assim, porque na hora que eu fechei eu vi que ela ficou mesmo. Alinho, tá, ó. Parte de baixo, parte de cima, meio do zíper, que é o meio da costura. Tá? Quanto mais alinhadinha ficar a caixinha de leite, mais certinho vai ficar a sua costura, né? Ela precisa ficar certinha, retinha. Eu vou colocar um clips aqui para segurar a minha caixinha abertinha, assim, alinhadinha, tá? Fazer a mesma coisa no forro, igual a gente fez outra vez. Agora é ter paciência, tranquilidade, abrir bem aqui, abrir as costuras, né? Ó, abrir a costura, vir, centralizar com a cremalheira do zíper, a gente vem organizando e você vai deixando a caixinha retinha, já vai prendendo um lado com o outro, ó. Mais para baixo um pouco, para não atrapalhar aqui. Abro bem, a gente vem e expande assim, né? Para facilitar esse trabalho. Vou aqui, ó. Porque às vezes é falta de trabalhar, às vezes não bate a costura, porque às vezes é falta da gente vir e, né, fazer esse trabalho de abrir, expandir, verificar onde é que tá pegando, porque que tá entortando uma coisa ou a outra. Abre bem as costuras, vem aqui abaixo, vou dar uma amassada aqui, ó. Por isso que eu coloco os clips, para me ajudar a segurar tudo no lugar. Venho aqui e costura. Retrocesso no começo e no final. Deixa eu levantar aqui. Cheguei na cremalheira do zíper, pôr na mão.
retrocesso, corto os excessos, né? Corto aqui, ó, o excesso do meu zíper. Se tiver excesso de sintético que pode ter ficado um pouquinho, pego aqui o isqueiro, vou vir fora aqui da visão de vocês. Mas eu tô aqui queimando já as linhazinhas. Venho, queimo aqui assim, ó, já queima as linhas, tá? E agora sim a gente vai poder desvirar, então, a bolsa. Aquela hora eu já tava desvirando fora da hora. É que eu vou começar igual aquela hora, eu vou desvirar primeiro o forro. Se você colocou bolso, a bolsinha tá com os bolsinhos bonitinhos de um lado, do outro, né? E desvirei aqui o meu forro inteiro. Então aqui já vem, ó, a caixinha de leite tá costuradinha, né? Ele fica, está tudo bem fechadinho. E agora então eu vou desvirar a bolsa. Desaversar essa bolsa. Ela vai dar uma boa amassada, né? Mas faz parte. Como tá muito calor, nem dá tanto trabalho. Eu vou pegar aqui, ó, reservar o forro para ele não ficar muito amassado. Aqui a gente tem o composê, né? O composê não, como chama isso? A sobreposição. Ó, tá bem firme, porque são 2 camadas de sintético. A gente vai arrumar aqui, ponta com ponta. Vamos organizar, arrumar direitinho. Desvirar a bolsa é assim mesmo, dá um trabalho. Quando a gente aquece com o secador é mais fácil, né? Fica tão molinho. Isso aqui se desvira sem problema. Aí vamos ajeitar as pontinhas, que a gente tem que ajeitar essas pontinhas. Afastar um pouco mais, né? Ajeitar as pontinhas, primeiras de baixo. Vou pegar aqui a parte de baixo aqui do lápis, desse lápis, né? Colocar aqui no vão do forro, que a gente deixou aberto. Já vou ajeitar aqui. Puxando aqui pra fora a costura, né? Daqui das 2 partes aqui de baixo. Que fica bem firme, porque tem bastante sintético costurado aqui, né? Pontinha de tesoura não dá. Deixa eu pegar a ponta dessa caneta que tá retraída. Com a ponta retraída dá pra poder... Tem que comprar ferramenta pra fazer isso, né? Facilita bastante pra gente. É isso aqui. Desvira o biquinho aqui da bolsa, vai desvirar o máximo que você conseguir desvirar, deixar ela bem arrumadinha, né? Ela tem o fundo assim, inteirinho, bonitinho. Né? Vou aqui nas caixinhas de leite, isso aqui a gente vai com a mão mesmo, não é difícil, ó. Desvira aqui. Aí a gente vai puxar o forro, né? Trazer ele aqui pra fora. Depois de fazer o fechamento do fundo. A gente vai pegar aqui, vamos alinhar direitinho. Né? Desvirar aqui os cantinhos, estão pra dentro também. Ali embaixo, desvira, deixa bem desviradinho, tá? Aqui os biquinhos aqui assim da bolsa aqui embaixo, desvirar direitinho, ó. O meu aqui tá até diferentezinho. Ele tem aqui um biquinho da sobreposição, esse lado tá mais pra dentro. Deixa eu aproveitar que tá aberto aqui, pegar a pontinha da tesoura e me ajudar. Bem fechada, né, pra não cortar aqui. Me ajudar a desvirar isso aqui melhor. Porque aqui tem camadas de sintético que dificultam bastante mesmo na hora de desvirar. Né? Depois a gente organiza o forro aqui dentro também. Tá? Então aqui, ó, vira a pontinha também, o forro tem que estar com a pontinha pra dentro, a gente desvira aqui, deixa ele bem arrumadinho. A gente vem aqui, ó, faz uma dobrinha, tá? Você vai dobrando, encontrando certinho, pode clipar, se quiser, pode ir clipando para ir segurando no lugar. Pode usar dupla face também, né? Bem posicionada, para não ficar grudando do interior da bolsa. O cliente pegar, colocar alguma coisa e começar a grudar, ficar aquele grudinho no fundo, não vai ficar legal, né? Tem que ser bem posicionada para ficar toda lá para dentro. Também que não usaria dupla face aqui. Né?
Vou retirar o que eu disse, não usaria dupla face, porque vai prender esse forro e vai ficar aquele fundo preso, esquisito, né? Realmente não faz nem sentido você fazer uma coisa dessas. Então, retiro o que eu disse, sem dupla face, só clipes mesmo, só clipar, fazer o fechamento como a gente já está habituado, tanto em bolsa de sintético quanto em bolsa de tecido. A gente está habituado já a fazer esse tipo de fechamento, né? Aí, ó, fechou, clipou, sim, clipei só para poder ajudar a segurar. Vou fazer uma costura de bordinha, aquela costura de milímetros, que como tá viradinho para dentro aqui, tem pelo menos um meio centímetro para dentro, em toda a extensão. Vou poder costurar na bordinha que vai fechar tudo. Ponto 3,5, né, que é o nosso ponto de fechamento, retrocesso aqui no comecinho. E venho aqui, ó, dobro a minha bolsa, vou alinhando, deixando tudo bem retinho. Ó, e vou fechando aqui. Se a sua linha for uma linha, por exemplo, o forro é claro e a linha é preta, né, troca a linha da máquina, tá? Costura com a linha mais aproximada da cor do forro da bolsa, tá? Você vai ter um acabamento impecável, nem vai dar para perceber que você fez o fechamento, essa costura de fechamento. Ó, costura de bordinha, bem pequenininha, bem arrumadinha, retinha, né, para ficar bem caprichada. A bolsa tá bem caprichada, então tem que ficar com tudo bem caprichadinho também. Né? Depois a gente arruma, depois eu arrumo certinho o forro lá dentro. Depois a gente senta com a bolsa assim e a gente vai fazer uma organização da bolsa. Vai pegar martelinho, vai vir com a costura, né? A gente vai chegar e fazer um trabalho bem... Tá? Tem aqui a minha bolsinha, ó, os tirantes aqui, puxo eles. Ah, esqueci de colocar rebite. Agora que eu lembrei que eu ia colocar o rebite. É um detalhe de rebite aqui. Bom, esse daqui então é a nossa bolsinha, tá? Eu quis fazer o modelo dela diferente assim mesmo, com essa caixinha de leite aqui com a profundidade, com essa ampla, que não é profundidade necessariamente, né? Não tá no fundo da bolsa, mas é um detalhe aqui, né? Que torna a parte de cima da bolsa mais... Dá a impressão de que é uma bolsa quadradinha, retinha, e na verdade é uma bolsa que tá... Agora... Então aqui tá, você pode colocar, eu esqueci de falar para vocês posicionar a etiqueta, como a minha é colada, né, eu esqueci também, eu ia colocar um rebite aqui e um rebite aqui, mas eu me esqueci, tá? Mas não tem problema, a bolsa ficou linda mesmo sem os rebites. Então aqui se vem, pode centralizar, colocar sua etiqueta aqui na parte de baixo, ou em cima. Eu esqueci de falar para vocês antes de quando tá costurando os espelhos. Como a minha etiqueta ela é eu colo, então... Eu esqueci de falar, se você tiver plaquinha ou etiqueta de costura, você posiciona antes, depois do composê, posiciona a etiqueta, tá? Eu me esqueço sempre por causa disso. Aí, a gente tem uma bolsinha diferente, ela fica super diferente, fica muito linda a bolsa, tá? Diferente, ampla, tem um espaço bom dentro, você pode colocar bolsa de um lado e do outro, enfim. Pendurar aqui as alças, vou usar a alça caramelo nessa bolsa, ou café, né, a alça chique, a alça pronta, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.